Na praticamente única ocasião em que o relatório considera, e que no nosso ponto de vista é extremamente relevante, que é o custo total para os investidores, e nesse caso se referindo ao segmento de varejo, o próprio relatório conclui que os custos médios no mercado brasileiro são inferiores àqueles encontrados na Inglaterra. A tabela do próprio relatório, ela mostra uma média no Brasil de 14,44 dólares por negócio e 14,92 dólares por negócio no mercado inglês, que tem uma escala N vezes maior que a do mercado brasileiro. A gente também tem uma dúvida muito séria em relação às estimativas de benefícios apontados, porque a gente simplesmente não conseguiu chegar no número que foi apresentado. Estamos aqui com o nosso CFO, que eu acho que conhece melhor do que ninguém os nossos números, e eu gostaria de explicar qual foi o problema encontrado. O relatório afirma que o custo médio de transação na BVMF, incluindo tudo, negociação, liquidação, custódia, todos os custos para se negociar ações, é de 3,87 bips, quando esse 3,87 é expresso em termos do valor da transação. Isso está na tabela 8.9 do relatório. Bem, 3,87 bips influencia toda a análise, todas as conclusões. Com base nos dados do nosso balanço, a gente tem o seguinte: a receita da BVMF com negociação e liquidação em 2011 foi 799 milhões. A receita com custódia na central depositária, 69 milhões. E o volume financeiro, que seria o denominador ou a base de comparação, no ano inteiro, foi 1,571 bilhões. Fazendo a conta, que a gente está mostrando aí na equação de forma acho que mais transparente impossível, a gente chega a 2,86 bips de custo médio. Então, bem, o cenário base, o mais agressivo da Oxira, é uma queda para 2,32 bips. Então, quando a gente compara o número deles, que é 3,87, o número original, com 2,32, isso é um desconto de 40% e um benefício de 268 milhões de dólares para o mercado. Comparando os números calculados com base nas informações de balanço, a gente tem 2,86 bips contra 2,32. Então, a redução não seria de 40%, e sim de 18% de desconto e um benefício de 122 milhões no cenário mais agressivo. No entanto, infelizmente, nós notamos que, além disso, a base de cálculo do benefício utilizada no relatório está errada, pois ela considera receitas com opções de ações, que obviamente estão fora do escopo dessa discussão, e também receitas com ofertas públicas, inclusive a da Petrobras, que foi outstanding e que estava na base de 2010, dentre outras receitas menores que não deveriam ser incluídas. Ajustando o desconto, o problema do desconto e o problema da base, o benefício cairia de 268 milhões para 89 milhões de dólares. Gostaria de falar um pouco sobre a questão de fragmentação da liquidez e impacto sobre o processo de formação de preço. Todos vocês sabem que nós temos entre 8% e 10% do volume na BVMF com operações de HFT. A BVMF reconhece a importância e a contribuição dos HFTs para o desenvolvimento de certos segmentos de mercado e para a liquidez de determinados produtos. No entanto, ela se preocupa com o fenômeno de dominância de HFT que se observa em certos mercados fragmentados, conforme eu vou explicar a seguir. A fragmentação de liquidez, ela acaba causando certas distorções no processo de formação de preço. As estratégias de HFT em mercados fragmentados são desenhadas para capturar e lucrar com tais imperfeições. Essas imperfeições se impõem como um pedágio aos demais investidores que não são investidores de alta frequência. Em um ambiente fragmentado, a contrapartida do lucro dos HFTs é a perda sofrida pelos investidores institucionais e de varejo com horizontes de médio e de longo prazo. E eu gostaria de perder 2 minutos desse nosso evento para explicar um pouco da dinâmica dos HFTs em mercados fragmentados. Então, um exemplo muito simples, muito didático: a gente parte de um order book, onde a gente tem a melhor oferta de compra R$ 9,97, a melhor oferta de venda R$ 10,
E no mercado líquido, a gente pode ter milhões de ofertas sendo transmitidas para a plataforma de trading ao longo do dia, e a gente pode ter ofertas sendo transmitidas no mesmo momento. Então, no mesmo momento, como está aí na tela, um cliente pode enviar uma ordem de compra a 9,98 sem ver que tem um outro enviando uma ordem de venda a 9,98. Ou seja, os preços estão cruzados. Eles enviam os preços cruzados porque eles estão enviando ao mesmo tempo e um não sabe da oferta do outro. Muito bem. Se a gente imaginar que a oferta de compra ela chega a 1/1000 de segundo primeiro no book, ela é registrada, como está na figura, lá a 9,99. Logo em seguida, quando chegar a oferta de venda a 9,98, o negócio vai ser fechado, porque o preço está cruzado. Mas ele vai ser fechado a 9,98 ou a 9,99? Qual dos dois? A regra da maior parte dos sistemas de negociação é sempre fechar ao preço da oferta agredida, aquela que está no book. Então, nesse exemplo, o negócio é fechado a 9,99, o que significa que o vendedor melhora seu preço em 1 centavo. Então, ok, benefício para o vendedor. Na outra situação, vamos imaginar que a ordem que chega primeiro é a ordem do vendedor. Então, o primeiro entra 9,98 no book. Quando chega a outra, a que preço o negócio vai ser fechado? Sempre o preço da ordem agressora, da ordem agredida, melhor. Então, o negócio vai ser fechado a 9,98 e quem é que vai ter seu preço melhorado em 1 centavo? Vai ser o comprador. Então, benefício para o comprador nesse cenário. Como é que ocorreriam essas mesmas operações em um ambiente fragmentado? No ambiente fragmentado, você tem o mesmo papel sendo negociado em duas plataformas e, praticamente por definição, a gente poderia ter aquele primeiro comprador enviando a ordem de 9,99 para a plataforma A e aquele mesmo vendedor enviando a 9,98 para a plataforma B. Então, se isso for feito, na primeira plataforma a ordem vai ser registrada lá no book, na segunda também, só que não vai ter melhoria de preço para nenhum dos investidores, porque mesmo que você tenha sistemas de roteamento de ordem inteligentes entre uma plataforma e outra, os HFTs, praticamente por definição, são os mais rápidos. Então é o HFT que vai vender a 9,99 contra o primeiro na plataforma A e vai comprar a 9,98 na plataforma B. Então, quem fica com o price improvement não é nem o comprador final, nem o vendedor final, e sim o HFT, que se impõe como intermediário entre as duas plataformas. Isso significa que a fragmentação dos mercados, ao contrário do que diz o relatório, que estima que o custo implícito é desprezível, isso significa que a fragmentação dos mercados cobra um pedágio dos investidores institucionais e de varejo, qual é arrecadado pelos HFTs. De fato, a fragmentação pode dobrar o volume negociado, como se mostra nesse exemplo. Na situação original, numa única plataforma, havia um único negócio. Na nova plataforma, existem 2 negócios. Mas não pelas razões que todos nós esperamos, porque, na verdade, o que se tem é a interposição de um intermediário HFT entre compradores e vendedores. É isso que, em muitas situações, dobra o volume. O relatório argumenta, sem apresentar evidências conclusivas, que os custos implícitos da fragmentação tendem a ser desprezíveis. A consultoria Tab Group, em relatório de domínio público, estima que o lucro da indústria de HFT situa-se entre 8 e 20 bilhões de dólares por ano somente nos Estados Unidos. O relatório poderia nos ajudar a entender quanto desse lucro é obtido em função da fragmentação da liquidez às custas dos demais investidores. O relatório também poderia nos ajudar a entender por que as operações de HFT representam mais de 60% do volume total negociado no mercado de ações nos Estados Unidos, que é o mais fragmentado do mundo, onde o rabo acaba abanando o cachorro. O relatório também poderia nos ajudar a entender, na questão de análise de custos e benefícios, por que os HFTs figuram dentre os principais acionistas e apoiadores dos sistemas alternativos de negociação, e quanto eles têm, de fato, a ganhar com a fragmentação da liquidez. Por fim, a gente acha que na análise qualitativa sobre que modelo de mercado nós desejamos ter, o relatório poderia nos ajudar a entender quais seriam os impactos da dominância de HFTs no mercado brasileiro sobre a confiança dos investidores de varejo, dos institucionais de longo prazo e sobre as empresas emissoras. Gostaria de falar um pouco sobre custo de TI para os brokers.
O relatório da Auxira, no nosso entendimento, subestima os custos adicionais de TI que decorreriam da conexão dos brokers a várias plataformas. Nós temos 85 brokers conectados ao segmento Bovespa, operado pela BVMF. O relatório argumenta, com base na experiência internacional, que menos da metade desses brokers deveria se conectar à nova plataforma. A pergunta que nós gostaríamos de fazer é, e o que ocorreria com os brokers não conectados à nova plataforma? Seriam capazes de garantir best execution? Estariam em desvantagem competitiva em relação aos brokers conectados? Clientes relevantes aceitariam operar com brokers conectados somente a uma parte do mercado, ou que se conectassem às duas plataformas por meio de um vendor que agregaria latência e risco tecnológico?